Olá, bênção de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Sou o pastor e professor Anderson Ferreira, pastor presidente da ADENFIP em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, professor de teologia, criador e monitor do Colíder, o curso livre de capacitação e orientação para obreiros e líderes. Sejam todos bem-vindos à nossa 11ª live que está relacionada com este curso. E hoje temos um tema muito relevante, muito preocupante de todos aqueles outros que nós já abordamos até aqui. Eu quero desde já agradecer a você por todas as reações que você já fez e que você fizer, por todos os compartilhamentos, tudo aquilo que você fizer em prol do nosso trabalho e que com certeza será em prol do reino. Antes de iniciar, vamos fazer como de costume, vamos orar ao Senhor para apresentar a Deus aqueles que estiverem assistindo esse conteúdo, tanto quem fala quanto quem ouve, ou seja, tudo aquilo que nós fizermos acerca do nosso tema de hoje. Feche os seus olhos na medida do possível, eleve o seu pensamento a Deus, estaremos falando com Ele nessa hora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo aquilo que o Senhor também, por sua livre e espontânea vontade, decidiu não fazer. Nós não temos do que reclamar do Senhor, estamos satisfeitos com a Tua vontade, com aquilo que o Senhor fez. Deus, nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos pecados que possivelmente cometemos, sejam eles em pensamentos, em palavras e em atitudes. Nos limpe, Deus, por dentro e por fora, para que estejamos diante de Ti, na Tua presença, com o coração limpo, quebrantado, e para que recebamos do Senhor tudo aquilo que vem em nossa direção. Pai, te apresento cada um que está agora tendo acesso com esse conteúdo nesse exato momento, independente de ser depois dele ser compartilhado, mas que o Senhor entre na vida de cada um. Pai, que tanto quem fala quanto quem ouve possam estar debaixo da Tua orientação, debaixo da instrução do Teu Santo Espírito. Deus amado, Deus querido, repreendemos agora em nome de Jesus todo e qualquer intento do inimigo contra esta obra, contra este conteúdo e contra essa live. Pai amado, que o Senhor possa fazer de nós morada em todo o tempo e que aqueles que ainda não aceitaram ao Teu Filho Jesus como único e suficiente Salvador, que porventura estiverem tendo contato com este conteúdo, possa fazê-lo imediatamente, o mais rápido possível. É o que te pedimos hoje e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, hoje nós iremos abordar um tema muito relevante, um tema muito importante, um tema que é dos maiores de polêmica aí no meio cristão, se não o maior de todos aqueles no meio das polêmicas. Mas antes, como foi prometido no nosso folder, no nosso cartaz, eu gostaria de fazer o anúncio para os amados irmãos do início do nosso CBT 2020, que é o nosso curso básico em teologia presencial aqui no município onde nós estamos morando, que é o município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. E para os que moram aqui e adjacentes, nós temos aí a primeira turma com previsão de início no dia 2 de março. No próximo dia 2 de março, nós estaremos iniciando a primeira turma de 2020 do curso básico em teologia. E essa turma, que iniciará aqui em Maricá no dia 2 de março, ela vai ser alocada ali na Rua 107, logo em frente à Igreja Universal do Reino de Deus. Rua 107, em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro Cordeirinho, município de Maricá, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, você que estiver interessado em fazer um curso básico em teologia, ou de concluir o seu curso básico em teologia, ou até mesmo você que já fez e quiser fazer de novo, se sentiu interessado, você pode entrar em contato conosco através do telefone DDD 21, número 97309-2168, DDD 21, número 97309-2168. Iremos te atender com todo carinho e estaremos passando maiores informações relacionadas ao início do curso básico em teologia presencial aqui no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, no bairro Cordeirinho, na Rua 107, no dia 2 de março agora. Então não perca essa oportunidade, não perca essa chance. Nós estaremos compartilhando nesse curso um pacote que contém o certificado de conclusão com histórico no verso. O aluno ou participante terá a oportunidade de participar ativamente das nossas ministrações, vai ter a possibilidade de adquirir os áudios ou os vídeos das aulas, né, onde estaremos ali gravando o áudio e o vídeo das aulas, tanto para aqueles que não podem enxergar, que não podem ver, que têm deficiência visual, para que eles tenham também o acesso. Foi algo que nos outros cursos, nas outras turmas, os alunos pediram, algumas pessoas pediram. Então, quem não pode ler,
Quem não tem condições de visualizar, tem algum problema visual, também terá acesso a esse curso básico em teologia, na medida do possível, pela gravação do áudio e do vídeo que nós fizermos. Então, quem estiver ali vai poder também adquirir os áudios e os vídeos das nossas aulas. Você vai ter o recebimento dos principais quadros e slides que nós estaremos compartilhando, base das nossas aulas, diferente de outros seminários. Nós estaremos trabalhando com o nosso data show, na medida do possível com a nossa tela de projeção. Perguntas poderão ser feitas, que está dentro da participação ativa das aulas e das ministrações, ou seja, todos os amados irmãos que tiverem interesse em participar do curso não vão só participar das aulas como se fosse no monólogo. Vai ser também um diálogo, nós estaremos transmitindo com base na aprendizagem significativa, tentando aproximar o conteúdo ao máximo da realidade dos amados irmãos, sem ferir questões bíblico-éticas e comportamentais. Então vai ser uma aula diversificada. Eu tenho certeza que você vai se surpreender para melhor no nosso curso básico em teologia presencial. Eu quero repetir, ele será inaugurado, será iniciado no dia 2 de março agora de 2020, a partir das 19 horas em Cordeirinho, na rua 107, em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, aqui no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Professor, e se eu quiser saber maiores informações sobre o curso presencial de teologia, é só você me mandar uma mensagem, me ligar ou enviar um WhatsApp para o DDD 21, número 97309-2168, que nós iremos compartilhar com os amados irmãos. A minha esposa está falando aqui que o som está um pouco baixo, de repente é por causa da distância que eu estou aqui do microfone. Hoje eu tive um pouco de dificuldade de gravar a minha videoaula, aqui, minha live, por conta de algumas mudanças que nós fizemos aqui em casa. Então eu estou gravando nesse volume, eu vou procurar falar, procurar falar dentro desse volume para que os irmãos ouçam e também para que eu não force um pouco mais a minha voz. Contudo, é só você pôr os fones de ouvidos e aumentar o volume do seu telefone celular, que com certeza você vai conseguir captar o áudio aí com mais clareza, ok? Então, curso básico em teologia em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, município de Maricá, bairro Cordeirinho, endereço Rua 107, em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, a partir do dia 2 de março. E professor, quando estarão abertas as inscrições para esse curso? Você pode começar a se inscrever a partir de agora. Eu desativei as notificações do WhatsApp do meu telefone para que não interferissem nessa live, mas você pode enviar seu WhatsApp, pode fazer aí a sua ligação e na medida do possível nós iremos responder e passar todos os pormenores do início desse curso básico em teologia. E alguém deve estar se perguntando, professor, você não vai falar de valores, do investimento que nós teremos que fazer desse curso básico aí, aqui que vai ter em Cordeirinho? É claro que sim. Esse curso básico, todos os outros nós fizemos no investimento de R$50 mensais. O aluno participante faz um investimento de R$50 para participar de tudo aquilo que nós compartilhamos dentro do pacote do curso básico em teologia. Porém, tendo em vista a crise, algumas dificuldades, esse, entre aspas, início de ano, onde as pessoas estão se recuperando do investimento que foi feito em dezembro do ano passado e agora em janeiro e fevereiro que será feito, nós resolvemos baixar um pouco esse preço. O investimento no curso básico em teologia presencial aqui em Maricá estará sendo feito de R$50 para R$35 mensais. Então, por R$35 mensais, você terá a oportunidade de fazer um curso de teologia em 12 meses, é o básico 1, em 12 meses, e você terá aí os elementos desse pacote. E a apostila será divulgada, compartilhada com os irmãos no formato PDF. É um e-book, um electronic book, e você poderá abrir no seu tablet, no seu telefone celular, no seu iPhone, seu smartphone, no seu notebook, no seu computador, onde você quiser, desde que você consiga abrir no formato PDF. E se alguém não utilizar nenhum desses recursos, tiver alguém entre nós que não utilize nenhum desses recursos e quiser adquirir a apostila impressa, estará fazendo um investimento de R$12 e nós estaremos imprimindo a apostila e passando para os amados irmãos. Ou os irmãos têm a liberdade de pegar o arquivo com aqueles que receberam o arquivo em PDF e imprimir onde você quiser. Então, tudo isso tem que ser ajustado previamente. Contudo, aqueles que fizerem um investimento de R$35 mensais terão a oportunidade de ter todos os elementos desse pacote e a apostila em PDF. Se quiser fazer a apostila impressa, é só aí investir R$12 a mais, ou então pegar a apostila em PDF com quem recebeu e fazer a impressão dentro da sua casa
ou em qualquer lugar que você opte por imprimir. Show de bola? Então, repetindo aqui para finalizar essa novidade inicial, curso básico em teologia em Maricá, aqui no estado do Rio de Janeiro, no bairro de Cordeirinho, rua 107, em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, a partir do dia 12 de março, às 19 horas. Só você nos procurar, você nos enviar uma mensagem, um WhatsApp, para o DDD 21, número 97309-2168, que nós estaremos te recebendo e passando os pormenores deste curso. E terá duração de 12 meses. É claro, nós teremos algumas aulas optativas, algumas eletivas, algumas inserções para enriquecimento dos amados irmãos. Contudo, o período de previsão aí está dentro dos 12 meses. Qualquer coisa é só nos mandar uma mensagem, entrar em contato conosco. A partir de agora, desse exato momento, as inscrições estão abertas, não vamos cobrar matrícula, você só vai investir já os R$35 que dará direito a você de propagar aí durante todo o mês de março nesse curso básico em teologia, e vamos fazendo aí as nossas trocas de informação na medida do possível, ok? Deus abençoe a todos que estiverem interessados nesse curso em nome de Jesus. Então tem aqui as orientações iniciais da nossa live a fazer. A primeira é que esse tema de hoje que nós vamos abordar, por causa da sua extensão e da sua complexidade, ele será dividido em duas lives. Eu julguei importante dividir esse tema em duas lives, para que tanto a primeira quanto a segunda parte possam ser assimiladas pelos amados irmãos. Eu vou dar aqui algumas referências bíblicas e outras referências mais. Então, os irmãos precisarão assimilar, ler cada uma delas, que eu penso que não dá para fazer na hora em que nós estivermos propagando essa live, mas depois que eu compartilhar ela e ela estiver ativa 24 horas, tanto no meu story do Facebook, quanto na linha do tempo e nas outras mídias e redes sociais que eu compartilhar, os irmãos vão poder dar uma pausa no vídeo, abrir a sua Bíblia Sagrada, buscar as referências que nós citarmos, vão interpretar na medida de sua corrente hermenêutica de interpretação. Então, sugiro que os irmãos façam isso depois. Tendo em vista todas essas possibilidades, eu resolvi dividir esse tema em duas partes. A primeira parte será abordada hoje e a segunda na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro, agora a partir das 13 horas. Então fica aqui justificado para os irmãos o porquê desse tema ser dividido em duas partes. A primeira hoje e a próxima na terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020, a partir das 13 horas, ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que já estão reagindo, já estão curtindo, compartilhando essa live que tem um tema muito relevante. Segunda e última informação é que no dia 15 de fevereiro, agora, no próximo sábado, sem ser esse sábado agora, o outro, no dia 15, nós estaremos mais uma vez compartilhando a nossa live especial. E nessa live especial, nós teremos também a participação especial de um convidado, seja ele homem ou mulher. Nós não vamos divulgar hoje, vamos divulgar, se Deus assim permitir, na terça-feira, no dia 11, na segunda e última parte dessa live que nós estamos fazendo hoje. Então, no dia 15 de fevereiro, a partir das 12 horas, vai ser entre 12 e 13 horas, nós teremos uma live com participação e tema especiais. Nós estaremos trazendo um convidado, estaremos abordando um tema especial, assim como foi na live anterior que nós fizemos aí com o nosso amigo irmão, administrador de empresas, músico e levita, Lucas Muniz. Você vai encontrar essa live e todas as outras 10 lives que eu comecei a compartilhar desde o início desse trabalho, aí na minha linha do tempo. Fique à vontade para você procurar, ver e rever, compartilhar, reagir da forma que você quiser. Então, primeira informação é que essa live será dividida em duas partes. E a última informação é que no dia 15 nós teremos uma live com tema e convidados especiais. Fique atento aí aos nossos compartilhamentos, aos nossos anúncios, às nossas notificações, para que você fique por dentro de tudo aquilo que Deus tem nos orientado a transmitir a vocês. Deus abençoe minha amada irmã Adriana Moraes, lá do estado do Espírito Santo. Paz do Senhor, quanto tempo, é verdade. Temos novidades para o ano 2020, tanto com relação à capelania, como com relação às outras áreas que nós trabalhamos aí para o estado do Espírito Santo. Só procurar os nossos amigos e irmãos capelão, pastor Eduardo Salles Coitinho, procurar aí evangelista Daniel Alencar, e eles vão passar as informações para os irmãos que estão aí no estado do Espírito Santo e adjacente. Mas Deus abençoe, é um prazer, uma satisfação estar vendo os irmãos aí. Madeia, nosso amigo irmão, pastor Maurício, é um amigo que eu tenho desde criança, é uma pessoa com quem eu me inspirei muito, em quem eu me inspirei
tanto para a área da música quanto para a área da liderança. Deus abençoe aí de vigário geral, irmão Maurício, pastor Maurício e sua família, em nome de Jesus. Então, vamos ao nosso assunto de hoje. Deixa eu tomar um fôlego aqui, porque o assunto é bem polêmico, é dos mais polêmicos que nós podemos ver aí na rede social, e eu trouxe algumas coisas novas, algumas coisas que eu julguei muito interessantes e muito importantes para inserir no nosso conteúdo de hoje. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na medida do possível. Quero te lembrar, se você puder, põe os fones de ouvidos para que você capte melhor o nosso áudio, para que os termos que citarmos aqui não passem despercebidos. Se você não conseguir ouvir agora, não se preocupe, depois eu vou compartilhar essa live e você vai poder ouvir com calma, com atenção, colocar no seu computador, aumentar o volume ao máximo que você precisar para ouvir. Contudo, preste bastante atenção naquilo que nós pronunciarmos daqui para frente. O tema de hoje é contribuição no reino. 4 privilégios de quem contribui no reino. Contribuição no reino. 4 privilégios de quem contribui no reino. E 3 perguntas vão nos guiar dentro dessa live. A primeira é o que temos visto e ouvido sobre este tema. A segunda, quais são os princípios bíblicos negligenciados no momento da contribuição. E a terceira, quais são os privilégios de quem contribui no reino. Lembrando aos irmãos que por essa live ser dividida em 2 partes, eu creio que nós abordaremos hoje a primeira e a segunda pergunta. E a terceira e última pergunta ficará para a próxima live. Isso para os irmãos destrincharem um pouco mais aquilo que nós falaremos aqui, assimilarem um pouco mais, buscarem as referências e para que isso fixe na memória dos amados irmãos, na mente dos irmãos e para que todo e qualquer possível conflito seja dirimido, seja resolvido na medida do possível. Ok? Então vamos lá. Primeira pergunta, o que temos visto ou ouvido sobre este tema? Contribuição, que envolve dízimos, ofertas, votos, todo tipo de contribuição que alguém possa fazer no reino, seja diretamente ou através da organização religiosa chamada igreja. Eu fiz uma pesquisa nas principais mídias e redes sociais que nós temos aí, Facebook, YouTube, Instagram e outros mais, sobre os temas que são mais abordados dentro do cristianismo. E eu delimitei essa pesquisa, é claro, eu tive alguns critérios onde eu me apoiar para fazer essa pesquisa, mas eu fiz uma pesquisa bem delimitada. E depois eu passo para os irmãos quais foram os critérios, aqueles que se interessarem em me perguntarem, eu vou passar quais foram os critérios com base nos quais eu pesquisei, quais foram as delimitações que eu estabeleci para fazer essa pesquisa, senão não terminaria. Contudo, eu peguei a principal mídia social, que foi o YouTube, e a principal rede social, que foi o Facebook, para embasar a minha pesquisa. Diante de todos os compartilhamentos, diante de tudo que no YouTube foi compartilhado sobre os temas da área cristã, o tema contribuição ou dízimos e ofertas, tudo que está relacionado com a contribuição do reino, recebe mais de 86% da atenção de todos os espectadores, de todos aqueles que reagem, que curtem, que compartilham. No YouTube, 86% do público está preso, está relacionado, reagiu com relação à contribuição ou a dízimos e ofertas. Só para você ter ideia, tem um pastor, ele tem um público seleto, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele compartilha vários temas sobre salvação, sobre pecado, perdão dos pecados, sobre aborto, homossexualismo, homossexualidade, temas que estão relacionados com a ética cristã. Ele compartilhou sobre hamartiologia, doutrina do pecado, vários vídeos, muitos vídeos, alguns deles eu assisti, vídeos de peso, de muita importância, onde eu pude também enriquecer meu vocabulário teológico, enriquecer muita coisa na minha vida. Eu assisti os vídeos desse pastor. E esses vídeos que ele compartilhou, teve da ordem das 1.000 ou 2.000 curtidas ou compartilhamentos. Mas quando ele compartilhou um vídeo sobre dízimos e ofertas, ou sobre contribuições, acredite você, em 30 dias ou em torno de 30 dias, esse vídeo teve mais de 2.670.000 visualizações e compartilhamentos. Ele teve pouco mais de 1.000 dislikes, mas teve mais de 1.900 likes. E no vídeo ele fazia o seu posicionamento, que eu não vou citar aqui, mas para os irmãos verem a importância que os amados estavam dando
ao vídeo que foi compartilhado sobre o tema contribuição, dízimos e ofertas com relação aos outros temas que ele compartilhou. Os outros temas tiveram aí da ordem dos 1.000 ou 2.000 compartilhamentos e reações, mas esse tema teve mais de 2.670.000 visualizações e compartilhamentos no espaço de 30 dias. E os outros no espaço de 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio. Dentro do Facebook, chegamos aí 79% das reações dos vídeos que estão relacionados, ou compartilhamentos que estão relacionados aí com a contribuição. E as outras, bem menos, não chega nem a 10% daquilo que nós iremos falar aqui para os irmãos. E na pesquisa sobre grupos, cujos nomes estão ligados a dízimos e ofertas, nós temos grupos aí no topo da lista com mais de 10.000 inscritos e ou seguidores. Ou seja, aqueles grupos que estão relacionados com contribuição, dízimos e ofertas, eu digo grupos cristãos, grupos que têm esse tipo de tônica no meio cristão, nós temos no topo da lista desses grupos, se você fizer a busca, você vai ver grupos que têm mais de 10.000 seguidores ou de 10.000 inscritos. Então, o que eu pude perceber com tudo isso? Eu pude perceber duas coisas muito chocantes para todo aquele que faz esse tipo de investigação que eu fiz. A primeira é que o povo dá mais importância a este assunto, contribuição, dízimos e ofertas, do que outros assuntos como, por exemplo, a salvação, o amor, a ética, a fé, aos temas da ética tais como casamento, aborto, homossexualidade ou homossexualismo, onde a vida começa, o cristão e a política, o cristão e a guerra, e principalmente sobre política, questão que está fervendo aí em todos os lugares do nosso território brasileiro, do território nacional. Mas o assunto de contribuição, dízimos e ofertas recebe maior número de atenção, maior número de curtidas e maior número de compartilhamentos. E a segunda, que eu julgo um pouco mais triste, ou tão triste quanto a primeira informação que eu tive para mim nessa busca que foi tão decepcionante, é que há uma deficiência no ensino cristão sobre os princípios da contribuição. Pouquíssimos seminários que eu pesquisei já abordaram esse tema. Eu tive a oportunidade de trabalhar alguns seminários, tanto na esfera do básico em teologia, quanto na esfera do bacharelado em teologia, e pelo menos até o tempo em que eu estive lá atuando como instrutor, como professor, nós não tivemos abordagens com relação aos princípios bíblicos da contribuição. Então nós podemos notar uma deficiência no ensino religioso cristão com relação aos princípios bíblicos da contribuição. E o que mais me chamou a atenção ainda não foi a atenção dada pelos irmãos ou pelo povo de Deus ao tema contribuição, nem muito menos a deficiência no ensino teológico sobre esse tema, mas sim o, entre aspas, enriquecimento de alguns expoentes desse conteúdo no YouTube, principalmente no YouTube, mas no Facebook, até no Instagram, mas o YouTube foi o que mais recebeu a minha atenção, o enriquecimento de alguns expoentes desse material, de alguns expositores desse tema, nessas redes sociais ou nessa mídia social. E essas pessoas que compartilham isso, a maioria delas, a grande parte delas, em primeiro lugar, não tinha um conhecimento profundo sobre os princípios bíblicos da contribuição. Tinha certo conhecimento ou certa superficialidade ao falar sobre dízimos e falar sobre oferta. Tinha certo conhecimento, certa superficialidade no conhecimento ao falar sobre se está no antigo, se está no novo, o que está no antigo ou o que não está no novo. Mas não tinham profundidade ao falar sobre os princípios bíblicos de quem contribui no reino. E a intenção deles, irmãos, não era esclarecer, mas sim polemizar para que eles pudessem ter o maior número de views, de compartilhamentos e de reações, e isso enriquecesse o canal monetizado deles. Então, fica aqui a minha pesquisa, o resultado da minha pesquisa que eu fiz com relação aos princípios da contribuição, dízimos e ofertas, votos, tudo que estiver relacionado com contribuição no YouTube e no Facebook. Você com certeza vai pesquisar e de repente pode chegar a outros resultados, até porque de quando eu fiz essa pesquisa tem 2 dias. Até o dia de hoje, os resultados podem ter sido alterados para mais e para menos, mas anteontem eu fiz essa pesquisa, passei boa parte do meu tempo pesquisando e eu cheguei à conclusão de que no Facebook, como no YouTube, como nós falamos lá, tem 80% da atenção e no Facebook tem 79% das atenções, reações e compartilhamentos.
Isso é uma coisa muito triste e eu fiquei decepcionado com relação aos outros temas que merecem tanta atenção, até maior atenção do que dízimos e ofertas, que você sabe que não salvam ninguém. Mas como, por exemplo, o tema da salvação, perdão dos pecados, amor a si mesmo, o amor ao próximo, são temas sobre os quais poucos têm se relacionado, têm reagido, têm compartilhado, têm feito as suas reações e têm atenção. Teve um vídeo, eu não posso deixar esse dado aqui passar de forma alguma, mas teve um vídeo desse outro pastor amigo, eu vi outros vídeos, mas o que me chamou a atenção foi sobre o canal dele, porque o canal dele é um canal muito visualizado, ele tem muitos vídeos, irmãos, vídeos com conteúdos que eu particularmente nunca tinha prestado atenção, mesmo sendo alguém que tramita dentro das vertentes teológicas, eu nunca tinha prestado atenção e me esclareceu muito e fomentou a minha pesquisa sobre aquele assunto. Mas teve um vídeo que ele compartilhou falando sobre mentiras do pecado, que o diabo quer que a gente se atenha sobre o pecado, e um vídeo falou sobre a tônica ramartiologia, que é a doutrina do pecado, de forma surpreendente. E o vídeo teve, dentro de 2 anos, 333 visualizações e 5 ou 6 compartilhamentos. Mas, na mesma semana que ele compartilhou o vídeo sobre contribuição, teve mais de 2.670.000 visualizações e compartilhamentos. Então, as pessoas costumam definir o nicho, definir o público, definir o assunto que elas querem e fazem isso com a Bíblia Sagrada também. Estão fazendo nicho com a Bíblia Sagrada. Estão definindo os assuntos que querem, os assuntos que não querem, os assuntos que têm importância para elas, os outros que não têm, e estão propagando e compartilhando quando deveriam estar se debruçando sobre toda a Bíblia Sagrada para, na medida do possível, falar sobre todos os assuntos e muitos existentes nela. Mas isso aí foi muito triste e foi muito chocante, que sirva de lição para que mudemos esse quadro nas mídias e redes sociais às quais pertencemos, em nome de Jesus. Segunda pergunta: quais são os princípios bíblicos negligenciados na contribuição? Tanto por quem contribui, não estou falando de todos, mas de grande parte do povo que anda seguindo esses expoentes na mídia e na rede social, também daqueles povos, daqueles que estão por aí afora polemizando os princípios bíblicos da contribuição. Então tem muitos princípios que são negligenciados por ele, que não recebem importância por essas pessoas. E quais são esses princípios bíblicos? Há muitos princípios bíblicos que esses expoentes ignoram e que giram em torno, que embasam a contribuição cristã ou a contribuição no reino. Nós temos muitos princípios na Bíblia Sagrada. Nós temos o princípio da unidade escriturística, nós temos o princípio da experiência adquirida, nós temos o princípio da múltipla confirmação da informação, nós temos o princípio da voluntariedade, nós temos o princípio da obediência e muitos outros princípios que eu podia citar aqui, coisas que vocês não ouvem esses expoentes compartilharem, não sei se por falta de conhecimento, ou por falta de vergonha na face, ou por negligenciar mesmo, mas que os irmãos poderiam se ater e os irmãos poderiam pesquisar. E eu, hoje, nessa live, vou falar somente de 2 desses princípios, que é o princípio da unidade das Escrituras Sagradas e o princípio da experiência adquirida, para que os irmãos vejam onde a contribuição no reino, seja dízimos, ofertas e votos, se embasam, se basilam, para que possam fazer isso com um pouco mais de ciência no que estão fazendo. Então, com relação ao princípio da unidade das Escrituras Sagradas, o que seria o princípio da unidade das Escrituras Sagradas? Princípio esse também muito investigado na hermenêutica, que é a doutrina ou a ciência da interpretação, na hermenêutica bíblica. Princípio também muito investigado na bibliologia, que é a primeira ou segunda, dependendo do seminário, doutrina investigada na teologia sistemática. O que é o princípio da unidade das Escrituras Sagradas? É aquele princípio que vai falar da diversidade em relação à unidade da Bíblia Sagrada. Você sabe que a Bíblia tem a sua diversidade e tem também a sua unidade. Quando eu falo de diversidade, eu não estou falando de questões propagadas pelo povo de ideologia de gênero. Não estou falando disso. Eu estou falando da unidade, da diversidade das Escrituras Sagradas. A diversidade das Escrituras Sagradas nos faz entender
que a Bíblia, por exemplo, é um livro composto por vários outros livros. Foi um livro que foi feito por mais de 40 autores, escrito por mais de 40 autores humanos. Um livro que foi feito para vários povos, que cita vários povos, muitos deles que nem se conheceram, nunca se viram, nunca se tocaram. Desses mais de 40 autores, nós temos tanto do Antigo Testamento para o Antigo, ou seja, de Gênesis a Malaquias, quanto do Antigo para o Novo, autores que nunca se viram, nunca se conheceram e nunca se tocaram falando sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. Nós temos aí idiomas os mais variados sendo citados na Bíblia. Por exemplo, 3 nós citamos aqui: o hebraico, o aramaico e o grego. Nós vemos aí, dentro dessa diversidade da Bíblia Sagrada, vários temas e vários assuntos sendo abordados e levantados, temas que começam em Gênesis e só são retomados em Apocalipse, como o dragão, a serpente e outros temas mais que em bibliologia você pode estudar. Então isso tudo vai falar da diversidade da Bíblia Sagrada. Só que com relação à diversidade, alguns dizem que contra a diversidade, eu digo com relação à diversidade, nós temos a unidade da Escritura Sagrada, que vai nos entender que ainda que tivemos 40 autores ou mais de 40 autores humanos, nós temos só um inspirador, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor, que inspirou toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Lembrando que ela é composta por 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Tem mais de 1.189 capítulos e mais de 31.170 versículos. Então é um livro diverso, mas também nós temos a unidade da Bíblia Sagrada. Muitos assuntos são levantados, mas um tema central na Bíblia é levantado, que é o Senhor Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. O Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, e o Novo Testamento fala do Cristo que surgiu, que se manifestou e voltará para buscar a sua igreja e para trazer juízo sobre a face da terra. Então nós vemos um tema central na Bíblia Sagrada que une Antigo e Novo Testamento, todos os assuntos que foram levantados, todos os assuntos que foram abordados no Antigo e no Novo Testamento, todos os pequenos e grandes temas que foram levantados são unificados, unidos, convergem para o tema central, que é Cristo. A nossa Bíblia Sagrada, ela é cristocêntrica. Nós vemos aí na questão da diversidade vários povos que são mencionados e alguns para os quais alguns textos, principalmente textos proféticos, são direcionados. Mas nós vemos aí também, no que diz respeito à unidade das Escrituras Sagradas, ela sendo feita para todos os povos na face da terra. E aqui eu abro parênteses para dar uma informação muito importante, que eu julgo muito importante para alguns que estão nos assistindo. Eu já tive contatos com pessoas que ficaram limitando, as nossas palavras, as nossas práticas e as nossas atitudes com a seguinte frase: você não pode fazer porque você é crente, que a Bíblia proíbe. Você não pode fazer porque você é crente, porque é pecado e a Bíblia proíbe. Eu quero dizer que pecado é pecado para o crente e para o não crente. Quero dizer que o que a Bíblia proíbe, a Bíblia, em seu caráter proibitivo, ela é Bíblia tanto para quem é cristão quanto para quem não é cristão. Quando a Bíblia diz não matarás, ela está dizendo para quem é cristão, para quem serve ao Senhor e para quem não é cristão. Quando a Bíblia diz não furtarás, não adulterarás e outros textos mais que falam de questões proibitivas, ela está dizendo tanto para quem é cristão, para quem é judeu, para quem é gentil, para quanto quem não é cristão. A Bíblia foi um livro escrito para todos os povos seguirem, e seguindo teriam melhor condição de vida e teriam a vida eterna, seguindo a Bíblia de capa a capa. Quando a Bíblia se posiciona, por exemplo, sobre amar o próximo, ela não está falando só para o cristão. Não é porque nós somos cristãos e temos a Bíblia como regra única de fé e prática, que quem não é cristão e não tem a Bíblia como regra única de fé e prática, tem liberdade para matar, para furtar, roubar, adulterar, ter relacionamentos extraconjugais. É claro que não. A Bíblia foi feita para todos os povos. Todos os povos que decidirem seguir por completo a Bíblia Sagrada, ou pelo menos do jeito que nós cristãos seguimos e procuramos seguir, eles terão os mesmos privilégios, a mesma graça, o mesmo Jesus como sendo o Senhor da sua vida. Então, fechando parênteses e continuando aqui a nossa exposição, falando sobre
diversidade e unidade da Bíblia Sagrada, no que diz respeito à unidade, ela foi feita para todos os povos na face da terra. E o que o senhor quer dizer com isso, professor Anderson, pastor Anderson? O que isso tem a ver com os princípios bíblicos da contribuição negligenciados por aqueles que estão compartilhando aí no YouTube, no Facebook, em outras mídias e redes sociais, temas polêmicos com relação, ou questões polêmicas com relação à contribuição? O princípio da unidade das Escrituras Sagradas vai me fazer entender duas principais coisas. A primeira é que a Bíblia, ela começa uma teologia, começa um princípio no Antigo Testamento e não desfaz ele no Novo. Você vai ver questões doutrinárias sendo abordadas no Antigo e super desenvolvidas, ou melhor desenvolvidas, no Novo Testamento. Você vai ver questões cerimoniais aparecendo no Antigo Testamento e até no final do Antigo Testamento não aparecendo mais. Você vai ver questões cerimoniais sendo levantadas no Antigo Testamento para um povo específico e no Novo Testamento não aparecendo. Só que eu dou outra informação para essas pessoas. O dízimo não foi uma questão cerimonial levantada na Bíblia. Pode ser que tenha tido questões cerimoniais, ou implicações, melhor dizendo, implicações cerimoniais, mas o dízimo é um princípio. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, por que um dízimo é um princípio. Não é só porque ele aparece antes da lei, durante a lei e depois da lei, como alguns expoentes com felicidade e com muita riqueza apresentaram, mas por outras questões que eu vou apresentar aqui e que eles não aproveitaram de repente por causa do pouco espaço de tempo que tiveram. Tá? Mas no princípio da unidade escriturística, eu aprendo que a Bíblia, ela prega um princípio no Antigo Testamento, estabelece um princípio, seja em qualquer lugar dela, e não desfaz esse princípio de modo algum. Você pode ver o aperfeiçoamento, o aprimoramento ou o crescimento desse princípio, mas o arrancar desse princípio sendo feito pela Bíblia Sagrada, jamais. Se você conhece algum princípio da Bíblia que foi estabelecido no Antigo e foi retirado no Novo Testamento, você pode deixar nos comentários que eu vou juntinho contigo. E nem adianta bater no sábado, porque não adianta que o sábado não foi retirado como sendo um princípio de adoração, de um dia para adoração, porque aqueles que adoram no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta também adoram no sábado. Então, quem não adora no sábado, quem adora na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira e também adora no sábado, cumpre o requisito do sábado ser o dia do Senhor. Para nós, o dia que nós vamos para a igreja por questões neotestamentárias e não questões de Constantino, como alguns estão apresentando, mas por questões neotestamentárias do Novo Testamento, nós decidimos adorar no domingo, fazemos os cultos no domingo, mas nós temos festividades que são feitas no sábado. No sábado eu adoro ao Senhor, no sábado eu contribuo, no sábado eu louvo ao Senhor, no sábado eu leio as Escrituras. Então nós não estamos cometendo pecado algum em adorar no domingo ou de domingo a sexta-feira, contanto que no sábado também nós façamos a mesma coisa. Então não adianta pegar o sábado e querer dizer que o sábado foi retirado, que ele não foi retirado. Lembra que eu disse que os princípios podem ser ampliados ou aprimorados de acordo com a prática que a Bíblia no Antigo ou no Novo Testamento demonstra? Então Deus disse o sábado, e a partir daquele momento Jesus nos ensinou que sábado, domingo, todos os dias nós podemos adorar, podemos consagrar ao Senhor e podemos adorar, porque o Deus, ele trabalha até agora. Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também, ok? Então, se você conhecer algum princípio bíblico que foi estabelecido no Antigo Testamento e que depois foi retirado no Novo Testamento, você pode deixar nos comentários, que eu vou te chamar no privado e a gente vai conversar na medida do possível. Eu vou procurar entender o princípio no qual você se embasa para dizer isso, vou tentar passar o meu na medida do possível. Eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de princípio. Há uma diferença entre princípios, normas, regras, ordenanças e doutrinas. Mas se você conhece algum princípio que foi estabelecido no Antigo e foi retirado em qualquer outra parte da Bíblia Sagrada, você pode deixar aí nos comentários, que na medida do possível, depois do término desse vídeo, a gente vai entrar e vai conversar, ok? Então, a Bíblia, quando estabelece um princípio, ela não desfaz esse princípio. Ele pode ser aprimorado, expandido, as fronteiras dele podem ser um pouco mais ampliadas, mas princípio é sempre estabelecido, e é a base que é estabelecida para algumas doutrinas e para as outras coisas que existem aí na Bíblia Sagrada. E sabe qual é um dos nossos maiores problemas, principalmente os que estão aí expondo na teologia? É que nós encaramos a Bíblia muito mais
como um livro de doutrina do que como um livro de princípios. Se nós enxergássemos a Bíblia como um livro de princípios, nós teríamos menos problema do que temos aí nas redes sociais e nos púlpitos, nos seminários teológicos, nas escolas bíblicas dominicais. O problema é que quando você parte para a doutrina, é que surgem conflitos. Então analise a Bíblia como um livro de princípios, ao invés de analisar, na sua primeira investigação, como um livro de doutrinas, como um livro de normas e regras. Fazendo isso, você vai entender o cerne da questão. Por exemplo, a Bíblia fala do princípio da vida após a morte. Eu creio que no meio cristão todos acreditam no princípio da vida após a morte. Aí, quando você passa a desenrolar em doutrinas, é que começam as confusões. Tá, a vida após a morte se fala do ressurreição. Então nós teremos ressurreição antes da grande tribulação, durante a grande tribulação, depois da grande tribulação, não teremos ressurreição. Começam as doutrinas e começam as confusões. Mas todos nós nivelamos e acreditamos na vida após a morte. Até ímpios e pessoas de outras religiões acreditam na vida após a morte. Só que os problemas começam quando eles encaram sobre um livro como um livro de doutrinas. Então, encare a Bíblia como um livro de princípios. E você vai ver que princípios, eles podem ser ampliados, podem ser aprimorados. Eu não vou dizer melhorados, mas podem ser aprimorados, podem ser expandidos, mas arrancados por Deus, jamais. Deus jamais arranca princípios. Deus jamais remove limites antigos e falando de princípios que ele estabeleceu para a humanidade. Então a primeira coisa que eu aprendo analisando o princípio da unidade das Escrituras Sagradas é que Deus, ele não remove princípios. E a segunda é que quando eu vejo a unidade das Escrituras Sagradas, eu chego à conclusão de que eu não posso pegar textos com os quais eu me identifico mais e me ater a esses, e textos com os quais eu não me identifico tanto e deixá-los de lado. 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse versículo, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ele não disse alguns textos das Escrituras, ou o texto X, Y ou Z. Ele disse toda a Escritura é divinamente inspirada. E a palavra grega escritura vem do substantivo graphei. Tudo que foi escrito na Bíblia Sagrada foi inspirado e é proveitoso para nos ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Você pode sim, com relação à diversidade, analisar a Bíblia nesses vários aspectos que nós analisamos e que nós falamos aqui, e você pode pegar um livro em particular para fazer uma investigação sobre o autor, sobre os destinatários daquele livro, sobre o plano de fundo, mas depois você tem que uni-lo ao todo para que ele não fique desconectado do todo dos outros livros. Então você pode ver todos os livros separadamente, depois você deve juntar com base naqueles princípios, com base no princípio da cristocentridade da Bíblia, e você analisar aí tudo o que esse livro diz junto com os outros. Então não podemos separar livros e nos ater somente a eles, como se nos identificássemos mais com um e menos com o outro. São duas coisas que eu aprendo no princípio da unidade das Escrituras Sagradas. Segundo princípio que eu quero falar aqui, da contribuição que muitas pessoas estão negligenciando ou não sabem dele, não têm noção, e creio que a partir de agora vão estar um pouco mais atentos sobre esse princípio, é o princípio da experiência adquirida. Fala da soma experiência mais conhecimentos dos princípios e mandamentos bíblicos. A experiência particular que o povo adquiriu obedecendo foi marcante e didática. Você pode ver que em todo o Antigo Testamento, nós temos lá, principalmente depois da promulgação da lei mosaica, que nós temos ordenanças, mandamentos, e o povo teve experiências com base nesses mandamentos, tanto da obediência quanto da desobediência a esses mandamentos. Então, nada melhor do que da experiência adquirida. E um dos mandamentos, lá em Êxodo, no capítulo 20, foi: não terás outros deuses perante mim. Só para você ter ideia do princípio da experiência adquirida. Era um mandamento. O Senhor não queria e nunca quis e nunca vai querer que o seu povo tenha outro Deus ou outros deuses perante ele. Por muitas coisas que depois a gente vai falar numa live que nós gravarmos sobre o tema Trindade, que é um tema também muito polêmico.
distinguir entre um Deus subsistente em 3 pessoas. Nós vamos falar sobre Trindade. O que é Deus? Quais são os atributos da divindade vistos no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Qual é a diferença entre a pessoa do Pai para a pessoa do Filho, das duas para o Espírito Santo e vice-versa. Mas ele não quer nenhum outro Deus sendo adorado que não ele. Então, quando ele deu esse mandamento e o povo passou a obedecer, ele teve benefícios da experiência adquirida sobre esse mandamento. Ou seja, eles tiveram tanto o conhecimento como o empirismo, a experiência sobre aquele mandamento. Só que desobedecendo isso, o povo de Israel, depois do estabelecimento dos reis, ele passou mais de 130 anos aí desobedecendo e adorando outros deuses. O povo judeu passou aproximadamente 340 anos desobedecendo, adorando outros deuses. Você vai ver que todos os reis que entraram, eles faziam algumas reformas, mas eles deixavam lá os altos e os bosques onde o povo ia adorar e acabavam adorando a outros deuses. O que aconteceu? Israel desaparece do mapa. O povo que fica é misturado com outros povos estranhos, surgem os samaritanos. Você vai ver que Judá vai para a Babilônia e 70 anos passa na Babilônia e depois quando retorna para reconstruir o templo e nunca mais tem a posse da terra prometida, salvo lá por volta de 1948, quando um acordo de paz com a ONU decretou novamente o Estado de Israel. Mas o marco, a referência religiosa para eles, que era o templo, tinha sido destruído no ano 70 depois de Cristo, e por isso que eles estão espalhados aí pela face da terra, e isso tudo tem implicações escatológicas da doutrina das últimas coisas que você sabe muito bem. Porém, eu estou dizendo que o princípio da experiência adquirida com relação, por exemplo, ao mandamento não terás outros deuses perante mim, fez com que o povo sofresse as consequências pela idolatria, por desobedecer esse mandamento. E o que aconteceu? O cativeiro babilônico ele foi um instrumento do Senhor para extinguir, para extirpar, retirar do seio do povo a idolatria. Você não vê mais eles batendo nessa tecla, Deus batendo nessa tecla. Por quê? A experiência adquirida. Então não é porque um assunto deixa de ser abordado em determinado ponto das Escrituras Sagradas que ele foi retirado por Deus como sendo retirada do princípio, como alguns estão expondo aí. É porque o princípio da experiência adquirida mostra que o povo já aprendeu e como a Bíblia ela tem uma condução, como ela nos conduz a Cristo, os assuntos vão surgindo, vão aparecendo, e na medida em que o povo vai aprendendo, à medida em que o povo vai assimilando, esses assuntos são deixados de lado, o princípio permanece, é claro, e Deus, através dos escritores e dos expoentes bíblicos, ele vai levantando outros assuntos para que o crescimento progressivo apresentado, conhecimento progressivo e o crescimento progressivo apresentados na Bíblia Sagrada possam também aparecer no meio do povo. Então não é porque um assunto surge no Antigo e não aparece no Novo, é que esse assunto merece o descrédito no Novo Testamento. Nada disso. É porque aquilo já fazia parte do povo. Se fosse assim, por exemplo, você vai abrir a Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de João, ali por volta do capítulo 10, quando vai dizer, e era a festa da dedicação, e era a dedicação. Onde aparece essa palavra dedicação no Antigo Testamento? Que festa da dedicação é essa que não foi vista em Levíticos, não foi vista em Deuteronômio, nem no livro de Números? Por que esse povo lá adorava, esse povo participava, melhor dizendo, da festa da dedicação, e essa festa não aparece no Antigo Testamento? Você vai abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, e você vai ver lá Jesus falando sobre o Corban. E o que é o Corban? Esse termo não aparece no Antigo Testamento. E por que aparece no Novo? Aí só porque aparece no Novo e não aparece no Antigo que merece o descrédito? Não. Nós temos o princípio da unidade escriturística. A Bíblia prega um princípio, seja no Antigo ou seja no Novo, não desfaz esse princípio. Temos o princípio da experiência adquirida. Conforme o povo foi aprendendo, Deus foi se revelando de outras formas. A revelação de Deus para com o ser humano. O conhecimento de Deus para com o ser humano para com Deus. E o crescimento são apresentados de forma progressiva nas Escrituras Sagradas. Deus foi se revelando. Então esses dois princípios, eles nos mostram como que Deus lidou com o povo e como que o povo se relacionou com Deus. E isso tem sido negligenciado por alguns expoentes da contribuição bíblica, da contribuição cristã. Por quê, pastor? Porque eles querem pegar a Bíblia e querem fatiar a Bíblia Sagrada, como se fosse um bolo.
pegando a parte que lhe interessa, falando de uma parte dessa parte isoladamente, pensando que ela não tem conexão com o texto anterior e com o texto posterior. E o que eles fazem? Isolam o texto do contexto para gerar um pretexto. Então, eu estou me detendo aqui nos princípios da contribuição e depois a gente vai falar na próxima live um pouco mais sobre dízimos e ofertas, para que os irmãos vejam quanto assunto esses expoentes da mídia e que enriquecem tentando rechaçar e ridicularizar o ato bíblico de contribuir, eles deixam de lado. Eles deixam vários princípios, tanto porque eles não sabem, são ignorantes com relação a esses temas, quanto porque eles não querem que os amados irmãos saibam. O que eles querem, como instrumento do diabo, como instrumento de Satanás, é retirar isso e retirar a possibilidade de você também, e eu digo também, será abençoado no ato de contribuir com a obra, seja com dízimos e ofertas, seja com doações, seja com todo tipo de voto que você fizer e que tiver previsão bíblica. É claro, nós excluímos e abolimos os excessos, nós desabonamos aí a conduta, reprovamos, melhor dizendo, a conduta de quem faz excessos com relação a textos bíblicos aí, como eu já vi muitos e você já viu muitos também, mas se você se ater ao princípio, você não vai pecar, você não vai ter quem fale de você. E se tiver alguém que fale, vai falar como um desobediente, como um rebelde com relação à Bíblia Sagrada. Irmão Sérgio Firmino, muito obrigado, o som está ok, muito obrigado por esse feedback aí, por esse retorno. Obrigado aí, Deus abençoe. Então vamos lá, eu quero fazer uma pergunta sobre os princípios. Qual tem sido a sua experiência particular com relação à contribuição no reino? Como alguns disseram aí, não sei se com base na verdade ou com base na mentira, mas você já foi amaldiçoado por dizimar na sua igreja, por dizimar na obra de Deus ou por contribuir com a obra de Deus? Você já foi amaldiçoado? Deus já te amaldiçoou? Você já dizimou com base nos princípios bíblicos, com base na boa ética, com base nos princípios bíblico-cristãos da contribuição, e você ficou pobre? E você passou fome? E você passou necessidade ao ponto de ter que pedir emprestado? Se você fez isso e aconteceu dessa forma, eu quero que você reveja, em primeiro lugar, o seu coração com relação à contribuição. Em segundo lugar, o seu conhecimento com relação a como contribuir, quanto contribuir, onde você contribui e para quem você contribui. Em terceiro e último lugar, eu quero que você reveja os seus conceitos. Não me tenha aqui por antiético, nem as minhas colocações por impróprias, mas eu estou sendo bem aqui moderado nas minhas colocações. Em terceiro e último lugar, eu quero que você reveja o seu gráfico de despesa e receita, porque não adianta você contribuir fielmente, dizimar e ofertar fielmente, Deus fazer a parte dele no tocante a repreender, te abençoar, repreender o devorador ou repreender tudo que possa concorrer com a sua renda e abençoar a sua casa, e você também não fazer a sua parte com relação às suas despesas. Não adianta você dar 10%, 20%, 30%, 40%, 5%, seja lá quanto que você contribui, não adianta você dizimar de acordo com o percentual que você ganha e você não vigiar quanto que você vai gastar com seu cartão de crédito, com seu cheque especial, com seu cheque, com as pessoas que estão dentro da sua casa. Você tem um filho para o qual você faz muitas vontades caras, que pede DVDs e CDs de jogos caríssimos toda semana e você faz isso, Deus não vai tapar essa brecha. Essa brecha quem tem que tapar é você. Então eu estou falando isso porque eu ouvi comentários. Eu tive retornos com relação ao compartilhamento do folder dessa live que eu fiz há uma semana, se não uma semana e meia, de pessoas que me disseram isso. Olha, eu estou contribuindo, eu estou dizimando e estou ofertando, mas as coisas não estão mudando na minha vida. Ora, é como se você estivesse colocando no saquetel furado, no saco furado. Tape esse furo. Tem furos na nossa vida que somos nós que temos que tapar, não é Deus. Aquilo que está além da nossa alçada, Deus resolve. Agora, aquilo que é para mim, para você resolver, nós temos que resolver. Então não adianta eu ser fiel na minha contribuição e eu não vigiar com o meu cartão de crédito, eu não vigiar com o meu cheque, eu não vigiar com as coisas supérfluas que eu compro. E isso tudo vai concorrer com a minha receita. São despesas que vão sobrepor a minha receita. Se você tiver dificuldade para isso, chame alguém para tomar conta das suas finanças, peça ajuda ao seu cônjuge. Eu confesso, irmãos, que no início do meu casamento,
eu tinha muita dificuldade com relação a isso. E a minha esposa, por se ater também a essa área, ela foi me ensinando. Eu comprava muita coisa supérflua, né? Não que eu tivesse dinheiro a esse ponto, mas dentro do pouco que eu sempre tive e tenho, eu comprava muitas coisas que me deixavam a desejar em outras áreas. Aí minha esposa foi dizendo: Anderson, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Se você puder comprar um, ao invés de comprar dois, compre. E eu fui vendo ao longo da minha caminhada no meu casamento com a minha esposa que isso foi me melhorando a minha performance financeira. E eu pude ver que Deus estava sempre me abençoando, que Deus estava sendo fiel a mim, enquanto eu estava sendo fiel a Ele, como aqui a nossa amiga diaconisa Lilian disse, a esposa do meu amigo pastor Leandro Ferreira: dízimo é a nossa fidelidade para com Deus. E é verdade, é uma das expressões da nossa fidelidade. Você pode ser fiel nos dízimos, pode ser fiel nas ofertas. Não adianta você tentar ser fiel num lado com Deus, como por exemplo o da contribuição, seja dízimos e ofertas, e você ser infiel adquirindo coisas, por exemplo, que vão destruir o seu corpo, trazendo coisas para dentro da sua casa que vão concorrer com a sua renda. E Deus não vai se responsabilizar disso. Deus não vai passear alcoviteiro, com respeito aqui à expressão, Deus não vai ser um alcoviteiro daquele que é gastão, daquele que gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Então nós temos que observar isso. Mas eu faço novamente essa pergunta: qual tem sido a sua experiência particular com relação à contribuição no reino de Deus? Se você não quiser colocar isso nos comentários e quiser enviar para o meu privado aí do Messenger ou no meu WhatsApp, DDD 21 97309 2168, você pode enviar para que ninguém veja qual tem sido a sua experiência, se você teve uma experiência ruim. E eu tenho certeza absoluta de que se você tem sido fiel nos dízimos e ofertas, e você tem passado os problemas financeiros, você tem sido amaldiçoado, como alguns que eu ouvi dizerem, o problema não está em Deus. Eu tenho certeza absoluta, Deus está fazendo a parte dele. Se ele não fizesse, quando você contribuiu a primeira vez, na segunda vez você não teria tido mais condições de contribuir, porque nós só temos condições de contribuir porque Deus tem sido fiel, porque Deus tem nos abençoado. Mais uma prova da fidelidade dele. Então, qual tem sido a sua experiência particular no tocante à contribuição aos dízimos e ofertas? Se quiser reportar, mande para a gente, que nós vamos conversar com os amados irmãos. Se você tem dito assim: olha, pastor Anderson, professor Anderson, a minha experiência tem sido ótima, Deus tem me abençoado, eu posso não ter enriquecido, mas não faltou nada na minha mesa. A gente tem alguns sobes e baixos, alguns altos e baixos, mas olha, Deus não deixou faltar nada para mim, para minha família, e ainda que algum dia eu tivesse com a minha condição financeira lá embaixo, mas Deus enviou alguém. Pode colocar nos comentários desse vídeo aí, para que alguns que verão e que não tem comunhão conosco nesse princípio possam ver também. A diaconisa Lília colocou: é impressionante, ele nunca deixa faltar nada quando entrega o meu dízimo. Muito obrigado, diaconisa Lília Medeiros Ferrão, pela sua experiência aí compartilhada. Eu também sou irmãos. Eu morei no estado do Espírito Santo. Antes de passarmos para o próximo slide, eu morei no estado do Espírito Santo. Foi a época em que eu passei mais dificuldade, porque eu saí daqui com raiz e tudo e fui para lá, para a obra de Deus, por algumas questões particulares, e eu passei muita dificuldade, mas fome eu não passei. Eu nunca passei fome na minha vida como sendo cristão, desde quando eu estava com os meus pais. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meus irmãos vão assistir essa live, se já não estão assistindo aí, mas vão assistir no tempo que eles tiverem, e eles são testemunha. Nós nunca passamos fome na obra de Deus. Meus pais sempre foram fiéis. Eu me lembro que meu pai pegava, a primeira coisa que ele tirava era o dízimo do pagamento dele. Então, nós nunca passamos fome. Passamos algumas necessidades? É claro que sim, porque todo ser humano passa. Israel empobrecia muito, mesmo dizimando ao Senhor e ofertando. Por quê? Porque havia interferência de alguns inimigos e de outros. Mas rapidinho, Deus fazia com que aquele sofrimento passasse. Então, eu nunca passei fome, mas eu já passei algumas dificuldades. Deus enviava pessoas enquanto eu estava desempregado para trazer o pão para mim, para trazer as coisas para mim. Quando eu comecei a ter condições, e até hoje eu faço isso, eu abençoo algumas pessoas, sou instrumento de Deus para que outras vidas sejam abençoadas. Nós temos uma ação social na nossa igreja, onde nós arrecadamos para abençoar aqueles de fora, primeiro os de dentro da casa, como o apóstolo Paulo vai ensinar em Gálatas, que primeiro nós devemos nos dedicar aos domésticos da fé, da própria casa, mas como na nossa igreja o povo que está ali é abençoado,
pela misericórdia de Deus, o que a gente faz? A gente vai para os de fora, para os mais necessitados. Então, meus irmãos, eu nunca passei fome, eu já passei necessidade, já passei prova, mas passar fome de abrir e não ter o que comer e terminar o dia sem ter o que comer, eu nunca passei. Por causa da minha fidelidade a Deus e por causa da fidelidade a Deus com relação à minha pessoa. Então vamos à etimologia objetiva da palavra dízimo, é claro, sem se deter muito nos detalhes, para que a gente possa passar para os irmãos aí sobre as expressões dízimo, contribuição, mais sobre o dízimo aqui na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, essa palavra dízimo, ela aparece cerca de 36 vezes. Nós temos cerca de 36 ocorrências do termo dízimo no Antigo Testamento, as quais nós citaremos algumas aqui. Por exemplo, ele aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, no capítulo 14, a partir do verso 20, onde Abrão deu o dízimo a Melquisedeque. Depois nós falamos um pouco mais sobre isso quando citarmos Hebreus. A segunda vez que ela aparece é em Gênesis, no capítulo 28, do verso 1 ao verso 22, onde Isaac manda Jacó a Padã-Arã buscar uma esposa entre os seus parentes. E o interessante, irmãos, nesse texto aqui de Gênesis 28, que fala sobre princípios, é que você sabe a história. Isaac tinha preocupação de que seu filho, Jacó, não arrumasse uma esposa que fosse de outros povos. Porque você sabe, outros povos, outros costumes, outras divindades, então ia desandar com relação à cultura, à adoração a Deus, ao monoteísmo e assim por diante. Ok? Mas você vê que ele manda seu filho a Padã-Arã, na casa dos seus parentes, para que ele de lá consiga uma esposa, ou pegue uma esposa, traga para si uma esposa. E Jacó vai. E no meio do caminho, Jacó decide passar a noite. E ele, passando a noite, dormindo, ele tem um sonho que foi uma revelação do Senhor, onde uma escada era posta do céu, da terra para o céu, o seu topo tocava no céu, o Senhor estava lá no alto da escada e os anjos do Senhor subiam e desciam. Você sabe muito bem que você estudou um pouco de angelologia, a doutrina dos anjos, quais são os atributos dos anjos, quais são as funções dos anjos. Então vai pegando tudo aí, vai linkando, vai juntando com aquilo que eu estou dizendo. Ele vê os anjos subindo e descendo aquela escada. E o Senhor diz a ele, olha, eu sou contigo. Eu vou resumir aqui, parafrasear para a gente não se deter tanto. Mas o Senhor diz a ele, Jacó, eu sou contigo, eu vou te abençoar, e essa terra na qual você está deitado eu darei a tua semente, e vou te abençoar muitíssimo até o momento em que eu disser. Jacó se levanta, e ele levanta trêmulo, e ele diz, olha, eu estou trêmulo agora, esse lugar aqui é a habitação de Deus e eu não sabia. Ele pega uma coluna de pedras, faz um marco esse que era feito por eles, tanto para que quem visse lá no futuro se lembrasse, quanto para que todas as vezes que eles passassem por ali, eles se lembrassem da experiência adquirida. Então Jacó faz o marco, pega uma pedra, põe azeite sobre ela, ou seja, tem uma simbologia ali que nós não vamos falar agora, e ele coloca o nome daquele lugar de Betel, ou seja, a junção de dois termos hebraicos, Beit, que no hebraico significa casa, e a partícula El, que no hebraico fala de Deus, é um dos nomes de Deus, um dos nomes que o homem atribuiu a Deus de acordo com as manifestações e de acordo com as revelações do Senhor. No Antigo Testamento, quando você vê Betel, quando você vê Daniel, quando você vê outros nomes que têm a partícula El no hebraico, está falando do nome de Deus. Então aquele lugar era a casa de Deus. Jacó se levanta e fala com o Senhor assim, mais ou menos, se o Senhor me abençoar e me fizer voltar a essa terra abençoado em todos os sentidos, eu pagarei o dízimo no local chamado casa de Deus, princípio. Não tinha templo, não tinha tabernáculo, não tinha igreja, mas o nome do local onde ele decidiu dar o dízimo de tudo, onde ele decidiu abençoar também, com certeza, outras pessoas e devolver ao Senhor uma parte daquilo de que Deus estaria abençoando, se chama Betel, casa de Deus. Fica aí a dica para os youtubers que estão tentando, como eles dizem lá, desmistificar a questão do dízimo. Então você vê ali a palavra dízimo também aparecendo em Gênesis 28, no versículo 22. Você tem em Levíticos, no capítulo 27, versos 30 e 31, onde Deus diz que não há resgate para o que for consagrado ao Senhor, falando dos dízimos, que os dízimos deveriam ser entregues com propósitos, com finalidades, você sabe muito bem disso, e que eles não deveriam ser resgatados. O que era
resgate? Mais ou menos, também tem uma live, aí está na fila de muitas lives que nós estaremos compartilhando. Mas, dentre outras coisas, o resgate era um preço pago para pôr em liberdade aquele que estava preso, ou para que alguém reclamasse como seu ou sua novamente, um pertence, uma propriedade. Só que Deus estava dizendo que os dízimos não poderiam mais ser reclamados como seus pelo ofertante, pelo dizimante. E quem fizesse isso por desobediência, seja quem recebeu ou quem reclamou, deveria dar 5 vezes mais ou quíntuplo. Então você vê em Levítico 27, 30 e 31, o princípio de que os homens não deveriam reclamar o tipo de contribuição que fizessem ao Senhor através dos sacerdotes ou do sumo sacerdote. Em Números, no capítulo 18, no verso 21, diz que os dízimos eram dados aos levitas por conta do serviço prestado ao Senhor. Os levitas recebiam os dízimos ali, uma parte dos dízimos era para o sustento deles e outra parte deveria ser comida na frente do povo, para que simbolizasse que Deus recebeu os dízimos e para que também eles tivessem o seu sustento, porque eles não tinham parte nem herança entre os israelitas ou entre o povo hebreu. Você conhece esse texto. Deuteronômio capítulo 26, do verso 12 ao verso 15, está escrito que os dízimos seriam usados na consecução dos seus fins ou dos fins do tabernáculo e posteriormente para o templo. E que o que dava tinha um exemplo de como orar. E eu gostaria de ler esse texto contigo. Está em Deuteronômio, no capítulo 26, a partir do verso 12, ou do verso 12 ao verso 15, e eu queria que você, na medida do possível, lesse aí na sua casa, na sua versão bíblica, mas na minha está aqui. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Isso aí fala da consecução dos fins dos dízimos. E dirás perante o Senhor teu Deus. Olha a oração que eles deveriam fazer. Tirei o que é consagrado de minha casa, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles tampouco esqueci. Disso não comi na minha tristeza ou no meu tempo de dificuldade. Nem disso nada tirei para a imundícia. Nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, conforme tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha, ainda na oração, ele falando para Deus, o dizimista e o ofertante. Olha, ou olhe, desde a tua santa habitação, desde os céus, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como jurastes aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Então aqui vai mais um princípio. O povo deveria contribuir para que a consecução dos fins do tabernáculo e posteriormente do templo fosse atingida ou fosse alcançada, fosse feita. E ele tinha uma oração que ele deveria fazer, é um modelo de oração, é claro, é um princípio de oração. Entra o agradecimento, entra a fidelidade. No momento de desespero, no momento de tristeza, no momento de aperto, eu não peguei disso, que vai contra aqueles que estão dizendo que no momento de dificuldade você deve pegar o dízimo e usar. Eu, particularmente, com base na interpretação desse texto, sou contra. Mas, pastor, e se eu tiver em dificuldade, se eu tiver em aperto? Entra a consecução dos fins. É dever, não é obrigação, mas é dever da igreja ou da organização onde você dizima, ela ajudar você no momento de dificuldade, porque vai da consecução dos seus fins. Você contribui para manter o templo, você contribui para manter missionários no campo, para manter a obra do Senhor, e você também contribui para que isso ajude os necessitados. Em primeiro lugar, os da própria igreja, e em segundo lugar, aqueles de fora a quem a igreja alcançar. Então, por que aqui eu entendo que no momento de dificuldade, no momento de aflição, eu não devo pegar o meu dízimo e usar em benefício próprio, mas eu tenho que conversar com a minha liderança e dizer, olha, eu estou aqui dizimando, se eu puder dizimar, é claro que tem gente que não ganha, não vai dizimar. Estou falando de finanças. Quem não tem o que ganhar, não tem o que receber, não pode dizimar. Mas se eu posso dizimar, passo uma dificuldade e pego o meu dízimo para usar nessa dificuldade, eu estou sendo infiel a Deus. Ele está dizendo, disso não comi na tristeza nem na minha dificuldade.
Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja ela tem o dever de te ajudar. Se você dizima na igreja onde você congrega, independente de qual seja a igreja, independente de qual seja o campo, se você dizima na igreja onde você congrega e você passa dificuldade, essa igreja ela deve assistir você no momento de dificuldade. Ah, professor Anderson, mas não adianta, a igreja diz que não pode sustentar ninguém. Eu não estou dizendo sustentar, mas assistir você no período de dificuldade. É claro, dificuldade eu digo para aquele que não está trabalhando porque não pode, não porque não quer, para aquele que tem alguma deficiência e não pode mais trabalhar, aquele que está enfermo, aquele que passou por dificuldade, aquele que pode até trabalhar e ganhar bem, mas que as dificuldades vieram e atingiram a sua área financeira. A igreja tem o dever de te ajudar. Pastor, minha igreja não ajuda, a igreja diz que não pode. É só você pegar o Código Civil e você lá ler a partir do artigo 40, você pegar a lei 13.019 de 2014, que fala das novas previsões do terceiro setor, e você vai ver que tudo que for arrecadado deve ser empenhado na consecução dos seus fins. Se a igreja diz que não pode fazer isso, ela, no tocante ao estatuto, no tocante à sua organização, está em desacordo com as leis do país e vai sofrer as consequências disso. E está em desacordo com as ordenanças bíblicas. A contribuição é para que a consecução dos fins da organização seja feita, seja alcançada, seja atingida. Então você viu aí Deuteronômio 26, do 12 ao 15, o que diz lá no Antigo Testamento sobre os dízimos. E no Novo Testamento, nós temos aí 6 ocorrências que falam do dízimo. Para aqueles que dizem que é só Mateus 23, 23 e só Hebreus, nós temos aí a palavra dízimo aparecendo 6 vezes. Eu vou mostrar todas elas aqui. Em Mateus 23, quando Jesus censura os mestres, entre aspas, da sua época, pois eles se atinham mais ao dízimo do que ao juízo, à misericórdia e à fé. Jesus disse, vocês devem sim fazer o juízo, pôr em prática o juízo, a misericórdia e a fé, mas não devem deixar as outras, ou seja, devia andar em equilíbrio. O ato de dizimar, o ato de ofertar e também a piedade e outros temas que estão lá no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas. Jesus está chamando a atenção deles sobre isso. Você vai ver em Lucas, no capítulo 11, verso 42, a repetição do que foi escrito em Mateus 23, só que agora Jesus acrescentando o amor de Deus. Ágape no grego tuteu, o amor a Deus, ou amor de Deus. Estavam deixando isso de lado e se atendo mais aos dízimos. Para você ver que o maior número de visualizações, curtidas e compartilhamentos, reações que nós temos hoje em temas relacionados a dízimos e oferta, relacionado a dinheiro na atualidade, nós sabemos agora de onde vem. Desde aquela época, o povo já era muito apegado ao dinheiro, ao ponto deles se aterem só ao que eles estavam dizimando, esquecendo de exercer a piedade, o amor a Deus, o amor ao próximo, a fé e outros temas. Mas nós vemos aí também, em Hebreus, no capítulo 7, dos versos 2 a 9, nós temos aí, outras ocorrências da palavra dízimo. E eu aprendo, dentre outras coisas, que, em primeiro lugar, na relação entre o ofertante e aquele que recebe, o maior sempre abençoa o menor. Quem é o ofertante? Quem é o dizimista? E quem é aquele que recebe a oferta? Quem é aquele que recebe o dízimo na sua congregação? Quem está te ensinando, ou como estão te ensinando acerca de quem de fato recebe os seus dízimos e as ofertas? Eu não estou falando da quantidade que você dá, não estou falando do percentual, não estou falando do dinheiro, mas da voluntariedade, que também é um princípio, o princípio da voluntariedade que começa no Antigo. Você vai ver lá em Deuteronômio que Deus manda eles darem voluntariamente, e Paulo também falando disso em 1 Coríntios, no capítulo 16, falando sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 9, princípio da voluntariedade. Você dar voluntariamente, sem que haja uma pressão, sem que haja uma coação. Mas como estão te ensinando na sua igreja sobre quem recebe o ato de dar, o ato voluntário? Então, se quem recebe é Deus, se você está sendo ensinado assim, que o que você dá ali é para que a consecução dos fins da organização seja feita, seja atingida. Mas quem vê o seu coração é Deus, ele é o maior. E em Hebreus, no capítulo 7, a partir do verso 2, nós aprendemos que o maior, ele abençoa o menor. Nós somos os menores nesse ato de dar e Deus receber. Ele é o maior. Então Deus nos abençoa. Deus me abençoa. Deus te abençoa porque Ele é o maior.
Segundo lugar, o que eu aprendo em Hebreus 7, 2-9, que devemos fazer no reino como se estivéssemos fazendo para Deus, e de fato estamos. Então, quando você contribui, e quando você oferta, quando você dizima, quando você faz qualquer tipo de contribuição no reino, você deve fazer como se estivesse fazendo para Deus. Não olhe a moeda corrente. É um problema que nós temos aí, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele, para a gente não estender muito essa live. Em terceiro lugar, o que eu aprendo em Hebreus 7, do verso 2 ao verso 9, que devemos fazer no reino como se estivéssemos fazendo para Deus e não com o coração pesado. Nosso coração não pode pesar. O teu coração não pode pesar na hora de você dizimar, ofertar e na hora que você estiver contribuindo. Porque se o teu coração pesa, tem alguma coisa errada. Pastor Anderson, qual é a sua orientação particular? Para que das duas, uma. Em primeiro lugar, você tira o peso do coração. Se você não conseguir tirar o peso do coração, é melhor que você não faça. Porque quando você faz com o coração pesado, o que acontece? O teu dinheiro entra na organização, as pessoas são abençoadas, são alcançadas, a organização ou a congregação faz a consecução dos seus fins, mas você de repente não recebe, não é abençoado por Deus, que você não está fazendo isso de coração. Requisito imprescindível para que todo aquele que oferta e dizima seja abençoado por Deus. Fazer de coração. Quem faz de coração, todos, eu tenho visto isso. Na igreja que eu pastorei, nas igrejas por onde eu passei, tive a honra de passar. Teve um ministério que eu congreguei 22 anos, que foi o campo do pastor Francisco Libório em Duque de Caxias. Tem gente do último ministério que eu congreguei me assistindo agora e assistindo essa live agora. Eu vi pessoas que faziam de coração e davam muito mais do que os 10%. E eram muito mais abençoadas. Tem um irmão que eu não vou citar o nome dele, que ele é um grande contribuinte de missões. Ele dizima na obra e dizima em vários departamentos da igreja. Ele disse, é um particular meu, eu dou 10% do que eu ganho em todos os departamentos. Vai ver a vida desse irmão. Ele é proprietário de um ramo que tem muitas outras pessoas que, em termos de infraestrutura, são maiores do que ele, mas ele é uma mais abençoada de todas elas. Isso não está aqui na terra, irmãos. Isso não vem daqui, isso vem de Deus. É dos céus. Então, o que acontece quando as pessoas dizimam e ofertam com o coração pesado? Elas acabam não sendo abençoadas. Então entra o princípio da voluntariedade junto com o princípio da unidade das escrituras, junto com o princípio da experiência adquirida. Eles andam juntinhos, coisas que os expoentes no YouTube e no Facebook não falam, não citam, seja porque não sabem, seja porque não querem, ou seja lá por qual motivo for. Então, quando você deixa o princípio da voluntariedade, o princípio da gratidão, que é outro princípio. E algumas lives anteriores nós falamos muito sobre os neurotransmissores que entram em cena no momento em que a pessoa é grata, o hormônio da gratidão, o hormônio da satisfação. Quem já se sentiu grato e satisfeito por estar devolvendo ao Senhor, dizimando, pegando 10% de tudo que tem e dando, sabe que essa experiência é ótima, sabe que é uma das maiores e melhores experiências que pode ter no âmbito financeiro. Não é quando Deus abençoa, não. A maior e melhor experiência é quando você dá, porque você sabe que aquilo está refletindo em você positivamente, está refletindo na organização, está refletindo no seu próximo. Tem pessoas que estão sendo sustentadas, famílias que estão recebendo cestas básicas com o que você contribui na sua igreja. E quando você não contribui? Alguém já me disse, pastor, Deus vai enviar alguém do lado de fora para dar, Deus vai enviar um empresário, Deus nunca fica sem testemunha, Deus nunca fica sem quem contribua, é claro, mas essas pessoas vão ser abençoadas no meu e no seu lugar. Eu não posso exigir que outros venham dizimar e ofertar na minha igreja e que depois, na hora de Deus abençoar, Deus abençoe a mim no âmbito financeiro. Isso também é uma inversão de valores que muitos têm pregado. Então, meus irmãos, eu quero concluir a primeira parte dessa abordagem dando 3 conselhos aí aos que expõem sobre esse tema, a esses expositores dos quais eu falei. O primeiro é, se o que está no Antigo Testamento e não aparece no Novo Testamento merece o descrédito, por que então que eu vou crer que outros textos do Antigo Testamento que não aparecem no Novo são válidos? Se dízimo não aparece, segundo eles, no Novo Testamento, só aparece no Antigo, e por não aparecer no Novo Testamento não merece o crédito, então por que eu acredito no Salmo 23? Ele não aparece no Novo Testamento. Por que eu pego o Deuteronômio 28, do 1 a 14, e acredito que aquilo ali vai cair sobre a minha vida? E muitos só se atêm do verso 1 ao 14, mas desprezam do 15 ao 68. Mas por que eu vou me ater? E todas essas bênçãos te alcançarão e não correrem atrás de bênçãos, como é cantado aí
por um cantor famoso em muitas congregações, isso está no Antigo Testamento, isso não aparece no Novo Testamento. Mas por que eu quero pegar dali para cá? Por que eu vou acreditar, por exemplo, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, expressão essa que só aparece no Antigo e não aparece no Novo Testamento? Então, se um texto aparece no Antigo e não aparece no Novo Testamento, por isso ele não merece o crédito da igreja, que vive no tempo da graça, por que eu pego outros textos do Antigo? Por que eu pego Isaías 54:17, que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás? Por que eu pego esse texto se ele não aparece no Novo Testamento? E para vergonha de um desses youtubers, eu não vou dizer o nome dele, eu não vou dar aqui o gostinho para ele, eu não vou perder meu tempo dizendo o nome dele aqui, mas um desses youtubers que expôs, tentando ridicularizar o princípio bíblico da contribuição, quando um pastor de quem ele falou processou ele usou esse Isaías 54:17, dizendo: toda ferramenta preparada contra mim não prevalecerá. Ora, se os textos, segundo ele, que aparecem no Antigo e não aparecem no Novo, não merecem o crédito, não são mais textos para serem abordados no período da graça, então por que ele se fez valer de Isaías 54:17? Então, é um conselho: cuidado com aquilo que você diz que está no Antigo e de repente, por não aparecer às claras no Novo, não merece o crédito. Segundo conselho: cuidado para não mutilar as Escrituras. Cuidado para não sair fatiando a Bíblia e pegando fatias que interessam e outras que não te interessam e fazendo disso doutrina. Interessa a você? Amém. Pode não interessar para o outro, ou pode interessar para o outro. Agora, se não interessa a você, para mim, tudo que está escrito na Bíblia me interessa. Volto a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, onde Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E ele continua no verso 17, para que o homem de Deus, seja homem ou mulher, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, tudo que está na Escritura Sagrada, nas Escrituras, foi feito por Deus, teve o sopro de Deus, teve a inspiração divina sobre os hagiógrafos, os escritores da Bíblia, para me ensinar, para me redarguir, para me corrigir, para me instruir em justiça, para que eu possa, com os irmãos, alcançar a perfeição e seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, cuidado quando você mutila as Escrituras. Terceiro, os princípios bíblicos foram estabelecidos pelo Senhor. Cuidado ao tocar neles. Cuidado ao tocar em determinados temas e determinados tópicos citados na Bíblia Sagrada. Então, meus amados irmãos, eu termino essa primeira parte da live de hoje, contribuição no reino, 4 privilégios de quem contribui no reino. Na terça-feira agora, dia 11 de fevereiro, nós estaremos falando sobre esses 4 privilégios, trazendo mais alguns insights aí sobre dízimos e ofertas para os irmãos. E eu quero dizer para os amados irmãos, lembrar aqui que no sábado, dia 15, nossa live com participação e tema especiais, a partir das 13 horas. Entre 12 e 13 horas, eu vou estar compartilhando o cartaz que estará trazendo pormenores dela, até o dia 12. E no dia 12, no dia 11, melhor dizendo, terça-feira, eu estarei propagando para os irmãos tanto o tema quanto quem será o nosso convidado, a nossa convidada especial. E lembro os irmãos aqui de Maricá, aqui do estado do Rio de Janeiro, no município de Maricá, principalmente os irmãos de Cordeirinho, Bambuí, Ponta Negra e adjacentes. Nossa primeira turma do curso básico em teologia na rua 107, em Cordeirinho, em frente à Igreja Universal, iniciará no dia 2 de março, a partir das 19 horas. Então, quem tiver interesse em fazer o curso básico em teologia em 12 meses, serão aulas às segundas-feiras somente. Aulas às segundas-feiras, a partir das 19 horas, é só enviar um WhatsApp, ligar, enviar uma mensagem para o DDD 21, número 97309-2168, que estaremos aí dando os pormenores do curso básico em teologia para os amados irmãos. Essa live permanecerá por 24 horas no meu Facebook, no meu story, mas eu vou compartilhar aí na minha linha, no meu feed de notícias, na minha linha do tempo. Vai ser compartilhada também no YouTube, na medida do possível no Instagram. Vou mandar para o WhatsApp dos amados irmãos que fazem parte dos... Caiu aqui um pouco a conexão, então quero aqui lembrar os irmãos. Nós vamos compartilhar essa live
no YouTube, no Instagram e no WhatsApp de alguns amados irmãos que temos o contato, e ela permanecerá ativa por 24 horas no nosso Facebook, no nosso Story, e vai estar aí na minha linha do tempo. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Não se esqueça de orar por nós para que Deus sempre nos abra a porta da palavra. Se você tem algum comentário a fazer, faça com respeito, é claro, na medida do possível, nós iremos te responder. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.